Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 5 diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele disse tudo o que eu tenho feito. Pode sentar. Jesus, ele está voltando aqui. Ele está voltando para Galileia. Estava de viagem de volta, de retorno para Galileia. E esse trajeto para a cidade da Galileia, ele tem 3 caminhos. E esse caminho que passa por Samaria era o caminho mais curto. Só que, mesmo sendo um caminho mais curto, os judeus, eles evitavam em passar por ali, porque havia um conflito entre judeus e samaritanos. Havia um desentendimento. Mas Jesus, ele resolveu passar por aquele caminho. E nós vemos ainda que os discípulos, eles foram até a cidade. Jesus ficou ali, era próximo do meio-dia. Jesus ficou descansando da viagem, enquanto os discípulos foram à cidade de Sicar comprar comida. Enquanto Jesus descansava, chega uma mulher samaritana para pegar água no poço. E ali Jesus aproveita, pede um pouco de água para aquela mulher e começa a desenvolver uma conversa. O que me chama a atenção é que nós vemos em Jesus, em todas as atitudes dele, uma convicção, um envolvimento total, um compromisso com a sua missão na terra. Nós vemos Jesus convicto daquilo que ele veio fazer na terra: anunciar o reino. E essa missão sempre falava mais alto próximo dele, dentro dele. O amor do Pai,
o plano de salvação, ele falava mais alto dentro de Jesus, independente das perseguições. Você vê quantas vezes Jesus foi caluniado, independente das perseguições, independente das acusações mentirosas contra ele, independente dos perigos, dos conluios, das armadilhas para matá-lo, independente de qualquer perigo, Jesus ele estava convicto de sua missão, independente das mentiras e armações dos escribas, dos fariseus, daqueles que eram contra tudo aquilo que ele fazia, independente das pessoas aceitarem ou não aquilo que ele falava, independente quando ele chegava num lugar e as pessoas não aceitavam e mandavam ele embora, independente de qualquer coisa, ele era convicto da missão dele aqui na terra. Jesus então, ele aproveita aquele tempo, ele estava descansando, os discípulos foram comprar comida, ele aproveita esse tempo, a mulher chega, então ele aproveita para alcançar o coração daquela mulher. Mesmo conhecendo, Jesus conhece o nosso coração, a Bíblia diz que antes que a gente fale, o Senhor já sabe o que a gente vai falar. Nós podemos falar algo, mas o coração está falando diferente, Deus sabe. Nós podemos falar e as nossas atitudes ser diferentes, Deus sabe. Então Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhecia o coração daquela mulher, Jesus conhecia a vida daquela mulher, e mesmo conhecendo os erros dela, Jesus em momento algum acusou. Assim, da mesma forma como hoje, Jesus não nos acusa de nada. Ele mostra o seu amor, ele mostra o seu perdão, e foi o que ele fez com aquela mulher. Ele mostrou o amor, ele mostrou o perdão, mesmo as diferenças culturais, mesmo os conflitos entre os judeus, entre samaritanos, mesmo havendo essa barreira cultural, ele passou por cima de tudo isso para alcançar o coração daquela mulher, com perdão, com cura, com esperança para mudança de vida. Jesus ele chegou no coração dessa mulher, trazendo salvação, mostrando o verdadeiro amor de Deus, que ela sim era aceita independente dos erros. O Senhor ele nos aceita independente dos nossos erros, ele nos ama independente dos nossos pecados, e ele quer alcançar o nosso coração. Jesus ele quis alcançar o coração daquela mulher, independente daquele conflito de cultura, e ela foi completamente impactada pelas palavras de Jesus. Um judeu primeiro começa a conversar com ela, sendo mulher e sendo samaritana, que Jesus era considerado um rabino, e era proibido os rabinos, os mestres, conversarem com uma mulher. Então, por duas situações, ele quebrou a barreira da discriminação e a barreira cultural de conflitos, simplesmente para dizer: o Pai te ama, Ele tem um propósito com a tua vida, Ele perdoa o teu pecado, Ele quer mudar a tua história. Então ela foi impactada com tudo aquilo, a ponto de deixar, nós lemos no texto, a ponto de deixar o seu cântaro, o seu instrumento de trabalho. Ela foi buscar água, ela deixou o cântaro e saiu correndo às pressas para a cidade, para chamar mais pessoas para conhecer Jesus, para conhecer aquele homem, que ela nem sabia o nome, ela não sabia quem era. No verso 29, nós vemos ela dizer, ela chegou na cidade e ela disse: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Algo tocou o coração dela e despertou uma fé tremenda. Será que ele não é o Cristo? Cristo é o ungido de Deus. Será que não é ele? E talvez alguém possa ter perguntado para ela: tá, mas qual é o nome dele? Aí quem sabe ela falou: olha, eu não sei. Eu só sei que mesmo conhecendo os meus erros, mesmo conhecendo os meus pecados, Ele mostrou que Deus me aceita independente de qualquer coisa. Ele me mostrou que Deus me ama. Ele mostrou que Deus tem um propósito com a minha vida. Ele mostrou que eu tenho sim uma esperança de dias melhores. Aleluia! Ela bebeu da água que Jesus ofereceu.
E nela nasceu uma fonte de água viva que jorrou lá naquela cidade para a salvação de muitas pessoas. Aleluia! E sabe o que me chamou a atenção? O que me deixou curioso? É que os discípulos de Jesus também foram para a mesma cidade. Os discípulos de Jesus também foram para Sicar. Eles foram para lá para comprar comida. Eles foram para comprar pão. Eles foram para a mesma cidade que ela deixou o cântaro e foi e trouxe mais pessoas. Os discípulos foram comprar comida. Mas eles voltaram de Sicar apenas com a comida. Eles não trouxeram mais ninguém. Eu não sei se você já entendeu o que Deus está falando nessa noite. Mas eles se limitaram a fazer apenas aquilo que eles se propuseram em fazer. Comprar comida. Nós estamos cansados, o mestre está cansado, o mestre está com fome. Então nós vamos na cidade comprar comida para saciar a fome do mestre. Em nenhum momento na cidade eles lembraram que havia um povo ali, haviam pessoas necessitadas de salvação, havia pessoas necessitadas de mudança de vida, haviam pessoas que precisavam ser curadas no corpo, na alma e no espírito. Em nenhum momento eles lembraram disso, talvez pela discriminação cultural, talvez porque não, nós somos judeus, eles são samaritanos, nós somos superiores a eles, viemos aqui apenas para comprar o pão, eles não merecem ser salvos, eles não têm dignidade para isso. Eles caminhavam com Jesus 24 horas por dia, durante muito tempo, e durante todo esse tempo, e ainda ali, eles não entenderam que a prioridade de Jesus não era essa. Eles não entenderam o que aquela mulher, em alguns minutos de conversa, entendeu. João capítulo 4, ainda no verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. A missão de Jesus na terra era cumprir a agenda do Pai, independente do cansaço da viagem, independente da fome, a missão dele era cumprir a agenda do Pai, salvar os perdidos, perdoar os pecados, alimentar o corpo, a alma e espírito, curar o corpo, a alma e espírito, dar esperança de vida, dar esperança de dias melhores, mudar histórias. Foi para isso que Jesus veio, e os discípulos não entenderam até ali aquilo que aquela mulher entendeu em alguns minutos da conversa. Ela foi tão tocada por Jesus que ela teve que sair correndo para dizer: venham, conheçam, tem alguém ali que mudou a minha vida e precisa mudar a vida de vocês. Os discípulos ainda não tinham entendido que a missão é maior do que a função. O que nós fazemos, ou o que nós tanto desejamos e queremos ser, não é maior do que a missão que temos como igreja. Eles acharam que aquilo que eles foram fazer, que era comprar comida para o mestre, era mais importante do que dizer: olha, o mestre está lá, vocês não querem conhecer? Queridos, o desejo de Jesus não mudou. A sua missão, a missão de Jesus, ela continua através de mim, através de você, através da sua igreja na terra. O propósito de Jesus não mudou, o propósito do Pai não mudou, a salvação de todo aquele que crê, a mudança de vida, a mudança de história, ainda continua através da igreja, levar palavras de amor, levar palavras de perdão, levar palavras de salvação, levar palavras de esperança. A igreja é a resposta daqueles que necessitam de salvação para esse tempo. Jesus ainda quer mudar histórias, o Senhor ainda quer mudar destinos, o Senhor ainda deseja transformar vidas, o Senhor ainda cura enfermidades, Ele ainda tira a dor da nossa alma. Deixe fluir de você como igreja, deixe fluir de dentro de você as águas de vida eterna, as águas do Senhor que estão em você, precisam avançar para todos aqueles que precisam de vida. Aleluia! Mas os discípulos se limitaram apenas em fazer o que se propuseram a fazer: comprar pão. Simplesmente comprar pão. Eles não entenderam que mesmo nas compras,
eles estavam em missão. Você está pegando isso? Mesmo nas compras, eles estavam em missão. A missão precisava ser feita. Eles foram capazes de ir até Sicar, até a cidade. Eles foram capazes de ir lá comprar pão e não deram uma palavra sobre Jesus. E não falaram nada sobre Jesus. E não disseram que Jesus, o Salvador, estava ali. E não falaram naquela cidade que para algum enfermo, olha, eu conheço alguém que pode curar a tua enfermidade. Eles foram capazes de ir para a cidade comprar pão e não deram uma palavra sobre Jesus. Talvez por isso, pelos conflitos culturais, talvez porque achavam que os samaritanos eram mais indignos e eles eram mais dignos que o samaritano. Eles não se compadeceram daquele povo. Mas enquanto isso, enquanto eles estavam indiferentes na cidade, Jesus estava lá no poço, contrariando a cultura, contrariando os achismos. Jesus estava lá no poço, aleluia, tocando o coração daquela mulher. Jesus estava lá no poço, quebrando a barreira cultural, mostrando compaixão por aquela mulher, mas não era simplesmente aquela mulher, Jesus sabia que através dela toda uma cidade seria tocada e transformada pelo seu amor. Quem beber da água que eu der, jamais terá sede, aleluia. Jesus veio para todos, Jesus veio para alcançar todos, sem limitações. Jesus ama a todo, não importa a cultura, não importa a raça, não importa o jeito que se veste, o que importa é que Jesus veio para salvar todos, Ele ama todos. A igreja precisa amar todos, a igreja precisa se compadecer de todos, sem limitações, sem escolhas, quebrando e anulando barreiras culturais, sem buscar perfeição, sem buscar qualificações. Entenda, se for buscar qualificação, nenhum de nós é qualificado para nada. Ninguém é qualificado para salvação. Quem nos qualifica é Jesus. Quem nos deixa dignos para ser salvos é Jesus. Quem nos aperfeiçoa é Jesus. Aleluia. Veja que essa mulher, no verso 28, aleluia. Veja que essa mulher, ela deixa o cântaro dela, instrumento de trabalho. Ela deixa o cântaro e vai para a cidade com pressa. Ela vai para a cidade para testemunhar. Ela vai para compartilhar a experiência que ela teve com Jesus. E uma coisa que eu entendo aqui, o fato dela deixar o cântaro, é como se ela dissesse para Jesus: Jesus, não sai daí, porque eu vou voltar. E eu não vou voltar sozinha. Quem encontra Jesus, quem tem a sua vida curada, transformada, tem pressa de compartilhar a sua experiência com todos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós precisamos deixar com Jesus, porque essa atitude é a razão que nos leva a sempre voltarmos para a presença dEle e trazermos pessoas. Que você, querido, possa ser movido pelo Espírito Santo em dizer: olha Jesus, olha, a tua presença é maravilhosa aqui na célula, nunca nos deixa, espera aí, eu vou lá, eu vou trazer mais um para essa reunião. Olha Jesus, espera mais um pouquinho aqui na igreja, eu vou voltar, eu vou lá e eu vou trazer mais um para esse culto, eu vou trazer mais um para essa reunião, eu vou trazer mais um, eu vou trazer as pessoas, eu vou testemunhar do teu poder, eu vou testemunhar da tua cura, porque se Jesus te curou, você tem obrigação de divulgar, você tem obrigação de testemunhar o poder de Deus na tua vida. Aleluia. E Jesus está ali, conversando com aquela mulher. De repente chegam os discípulos na cidade, cheio de pão. Imagina pão para 13 homens. Devia ser um bocado de pão. De repente eles chegam com todas aquelas sacolas. Quando eles olham, eles observam
observam Jesus conversando com uma mulher, o que já era totalmente contraditório, e ainda uma samaritana. Como que pode o mestre fazer isso? Como que pode o mestre quebrar essa cultura? Como que pode? Eles chegam e não entendem nada, eles se escandalizam. Eles estavam tão apegados com a cultura, eles estavam tão apegados com a religiosidade, que eles não conseguiram enxergar o que estava realmente acontecendo ali. No verso 40, o verso 40 diz: quando eles se aproximaram dele, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Fale assim, 2 dias. 2 dias. Se você pede, o Senhor fica. Se você convida, Jesus entra no teu coração. Se você convida, Ele entra na tua casa. E se você diz, fica na minha casa, Ele fica. Se você diz, fica no meu trabalho, Ele fica. Se você diz, fica no meu carro, Ele fica. Se você diz, fica na minha vida, Ele fica. Então eles convidaram, eles disseram, fica. Insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Queridos, através daquela mulher, uma cidade inteira foi tocada pelo poder e pelo amor de Jesus, e muitos receberam aquele amor. E os discípulos ali, sem saber o que fazer, eles estavam com pressa de comer. Eles ainda não tinham entendido nada, eles não tiveram discernimento do que estava acontecendo. O verso 31 eles dizem, mestre, come alguma coisa. Olha, nós compramos para você. Nós fomos na cidade exclusivamente para te agradar, para trazer a comida. Porque você estava com fome, mestre, come alguma coisa. Eles queriam agradar Jesus, olha, fizemos o que você pediu. Mas Jesus, ele estava com pressa de uma coisa: cumprir a sua missão. Verso 32, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Eles não entenderam nada. E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nada me satisfaz a não ser cumprir a agenda do Pai. Nada me satisfaz, nada aqui na terra me dá uma satisfação maior do que cumprir a agenda do Pai para a minha vida, do que cumprir os propósitos dele, do que cumprir a vontade do Senhor. Querido, entenda uma coisa, qualquer satisfação que a gente tem aqui na terra, qualquer realização que a gente possa ter, não se compara com a satisfação de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Qualquer coisa que a gente faça, achando que está agradando a Deus, se não tiver recheada com o compromisso e a convicção da nossa missão, é nulo, está incompleto. A gente pode cantar, podemos tocar, podemos pregar, podemos ser diácono na igreja, um líder na igreja, podemos fazer de tudo, mas se a missão não for uma convicção real na nossa vida, querido, tudo aquilo que a gente faz é incompleto. Não podemos perder tempo. Jesus alcançou o teu coração, Jesus te salvou, então você precisa correr. Você precisa anunciar, você precisa dizer, olha, eu tenho uma boa nova de salvação para ti. Tem alguém que mudou a minha vida, tem alguém que me curou, tem alguém que transformou a minha vida e pode te curar e transformar a tua vida também. Você precisa correr, anunciar Jesus. Não te envolva com distrações. Aqueles discípulos, eles se distraíram com tudo na cidade. Uma placa de promoção aqui, quem sabe. Alguém que cumprimentou lá. O preço das coisas na prateleira. Eles se distraíram com tantas coisas. Não se distraia nesse tempo, não te envolva com más conversações, não te envolva com aquilo que pode te afastar do Senhor, mas sim aquilo que te aproxima dEle. Deus te proporcionou você estar trabalhando nessa empresa? É lá, exatamente nesse lugar, o teu campo missionário. É esse lugar
lugar onde você precisa colocar em prática a tua missão. Seja a resposta de Deus para aquelas pessoas, seja a cura que aquela pessoa precisa, seja a salvação que aquelas pessoas precisam. Deus te proporcionou estar estudando nessa escola, nessa faculdade, ali é o teu campo missionário. Alcance o coração, deixa fluir de você a água da vida, para que cada um deles sejam alcançados. Deus te proporcionou você abrir uma empresa, é ali o teu campo missionário, é ali que Deus quer que você faça o nome dele ser conhecido, que os teus funcionários sejam salvos pelo teu testemunho, por aquilo que Deus fez na tua vida. Deus te deu estratégias na internet, nas redes sociais, aí é o teu campo missionário, é aí que você precisa testemunhar do poder de Deus, é aí que você tem que colocar em prática a missão. Seja a resposta de consolo, de salvação e de bênçãos nesse tempo. Você tem um celular? Tem um computador? Essa é a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos para anunciar o amor dele. A gente gosta tanto de mandar figurinha, bom dia, boa tarde, boa noite, piadinha, né? Videozinho, é tudo muito legal. Mas por que não enviar mensagens de salvação? Olha, tem alguém que pode mudar a tua vida. Eu conheço alguém que pode transformar a tua história. Eu tenho alguém que pode curar a tua enfermidade. Eu te apresento alguém. Se você quiser, eu te levo até onde ele está. Vem comigo, vem comigo. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Então vem comigo. Esse é o tempo que nós precisamos como igreja anunciar Jesus de todas as formas e com todas as ferramentas que nós temos. Faz academia, lá é o teu campo missionário. A gente ouve tanta besteira nesses lugares. Nós vemos tantas coisas, são terríveis. Por que não fazermos a diferença? Por que não falarmos que, olha, Jesus pode mudar isso? Jesus pode transformar a tua vida. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A mulher samaritana entendeu rápido. Ela foi até a cidade, ela trouxe muitas pessoas com ela. Será que não é isso que Deus tem esperado de nós nesses dias? Dias tão terríveis, dias tão difíceis, dias que pessoas estão desesperadas, com medo, preocupadas do que vai acontecer amanhã. E nós, a igreja do Senhor, nós temos a resposta, nós temos a solução, é Jesus. Na cruz Ele levou as nossas dores, na cruz Ele perdoou o nosso pecado, na cruz Ele mudou a nossa história. E nós perdemos muito tempo, com as nossas dores, nós perdemos muito tempo com as nossas necessidades, perdemos muito tempo com o nosso vitimismo. Porque fez cara feia, não respondeu a minha mensagem, leu e não respondeu, não sei o que, não me cumpriu. A gente é muito vitimista e perdemos tempo enquanto tem pessoas perdendo a vida, enquanto tem pessoas indo para o inferno. A igreja do Senhor tem perdido tempo, perdemos tempo com conversa fiada que não leva a lugar nenhum. Aliás, leva à frieza espiritual, ao afastamento de Deus. Como Paulo diz aos Coríntios, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes, as más conversações esfriam a fé, as más conversações afastam da minha presença. Eu comentei à tarde aqui, eu fico muito chateado quando eu vejo alguns cristãos, alguns que se dizem cristãos, perdendo tempo. Ao invés de anunciar Jesus, ao invés de anunciar salvação, ao invés de dizer, olha, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Olha, Jesus me salvou e pode salvar você também. Ao invés de anunciar o amor de Jesus, ficam criticando igrejas, criticando pastores, criticando os irmãos, criticando instituição. Quanta gente perdendo tempo nas redes sociais. Quanto tempo, gente perdendo tempo, ao invés de ir na casa das pessoas para falar de Jesus, é para falar mal de alguém. Ao invés de mandar uma mensagem para dizer, olha, estou orando por você, é uma mensagem para falar mal de alguém. É muito perda de tempo, e isso tem me deixado inconformado nesses dias. Pessoas estão se afastando de Jesus, porque aqueles que se dizem cristãos, não cuidam com aquilo que fazem, que falam, esfriam na fé e acabam esfriando outros. Por motivações erradas, por ciúmes.
dando mau testemunho nas redes sociais, dando mau testemunho na frente daqueles que são novos na fé. Esses darão conta diante de Jesus na eternidade. Foi um preço muito alto na cruz do Calvário. Um preço muito alto. E nós sabemos o quanto é valioso uma alma que se rende a Jesus. E Deus sabe como dói no nosso coração quando nós vemos, por causa de situações, alguém se afastando, desanimando e não querendo mais servir o Senhor. Como dói. Alguns saem da igreja por motivos pessoais, problemas pessoais, por vitimismos, por coisinhas. Mas para não ficar evidente os seus erros, não se descansam enquanto não levam mais alguém. É preciso tomar muito cuidado, porque quando você leva alguém com você para encobrir os teus erros e não dá suporte para esses, e depois eles se perdem, você dará conta na eternidade. E como nós temos visto hoje em dia, ocupe a tua mente com as coisas de Deus. Porque quando você ocupa a tua mente com as coisas de Deus, quando você tem convicção da tua missão, você não se preocupa com mais nada. Você não dá ouvido para mais nada. Ocupe tua mente com as coisas de Deus. Enche o teu coração com as coisas de Deus. Seja uma fonte de água viva que jorra e traz salvação eterna para todos que estão à tua volta. Agrade o coração de Deus. Anuncie o amor do Senhor. Não perca tempo com mais nada. A nossa preocupação como igreja é anunciar Jesus, anunciar o amor, anunciar a salvação. Que ingrato eu seria. Jesus me curar, Jesus me dá 3 filhos, e nós, sendo que nós não poderíamos ter, Deus nos dá 3 filhos, e eu depois começo a trabalhar contra a igreja, a falar mal de igreja, a tirar gente da igreja, a desanimar o fraco na fé. Que ingrato eu seria. Que a nossa mente seja cheia do poder de Deus, que possamos ser alcançados e pregar o perdão do Senhor. Como igreja precisamos ser a resposta que as pessoas esperam, a resposta que a sociedade precisa. A igreja precisa levar alegria, levar esperança, levar palavras de fé. Precisamos apresentar a solução que é Jesus. Venham, eu conheço alguém, tem um homem que eu conheci, conhece a minha vida inteira e disse: eu te perdoo, eu tenho vida para você. Se levante nesse tempo como profeta de esperança, em nome de Jesus. Se levante como um profeta de bênçãos, como um profeta de vitórias. Eu e você, a igreja do Senhor, nós precisamos chegar nesses lugares antes do álcool. O vício do álcool está matando muita gente. Não é só o Covid, não. As drogas estão matando muita gente, a violência está matando muita gente. Tem jovens, adolescentes e até crianças morrendo por causa da violência. A igreja tem que chegar lá antes. A igreja tem que chegar nas famílias antes do que o divórcio chegue. A igreja tem que chegar nos lugares antes que a morte chegue. Que sejamos a resposta para a cura, para a libertação e para a restauração de cada uma dessas pessoas. Amém. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia, esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus espera da sua igreja. Esse é o tempo que Deus espera de mim e de você, para fazermos a diferença onde nós estivermos. O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias para que nós possamos cumprir com a nossa missão.